Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Soberano Deus e eterno Pai, como é bom estar na tua casa, Pai. Senhor, graça te damos pelo privilégio de hoje nos ter concedido de estarmos aqui orando, buscando e principalmente sentindo a tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, dá-nos discernimento, abençoa os nossos pastores, abençoa todos aqueles que por algum motivo se afastaram, estão tristes. Traz de volta, Pai, porque é o Senhor que nos concede a graça, é a tua misericórdia que nos levanta todos os dias, e a tua palavra que cura, a tua palavra que salva, é a tua palavra que transforma os nossos corações. Oh, Pai, somos pescadores, somos fracos, perdoa-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, dá-nos paz e tranquilidade, tira, Senhor, arranca a ansiedade dos nossos corações, nos modifica, nos transforma, para que a gente possa ser canal de bênção para os nossos irmãos. Como é bom estarmos aqui na tua casa, assim como o salmista falou, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor, porque essa casa é tua, esse povo é seu, nada é nosso aqui, não, Senhor. O Senhor só está nos usando como canal de bênção, para poder derramar e ensinar a tua palavra para os nossos irmãos, e também, principalmente, Senhor, para buscar almas, buscar vidas, e que o teu evangelho possa transformar todos aqueles que venham entrar aqui na tua casa, mas principalmente, Senhor, nos transformar também, para que a gente possa ser pessoas melhores, maridos melhores, homens melhores, cristãos melhores. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Abençoa o nosso culto de hoje, dá-nos paz e tranquilidade, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Paz com a igreja, amém, irmãos? Vamos bater palma para o Senhor, quebrar esse silêncio, que é um lugar de adoração, né? Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui adorando ao Senhor junto com meus irmãos, e agradecer por cada vida que está aqui, porque as notícias muitas vezes não são boas, muitas pessoas enfermas, irmãos, pedindo oração, mas eu e você estamos aqui, graças a Deus por isso. Os hospitais, AMAs estão cheios, irmãos, de crianças, adolescentes, idosos, mas nós, graças a Deus, o Senhor nos preservou, para que possamos estar bem hoje, estarmos aqui na casa do Senhor, adorando o nome dEle, amém? Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, de poder adorar o teu nome. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca,
sempre o maior. Oh, aleluia, Senhor. Que o Senhor seja tudo em nós, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Oh Deus, venha ao nosso encontro no seu tabernáculo, neste lugar de oração. Me viste ainda e forme, decidiste me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Nós queremos ser melhor, Senhor. Quero ser melhor. E que em mim tu seja sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual ao do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés. Se renda aos pés dele. E anulo o que há em mim. Eu quero, Senhor. Eu quero cada vez menos de mim. E mais, e mais, e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca, Senhor. Toca-me, Senhor. Muda cada um de nós, Pai. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. Quero ser melhor. E que em mim tu seja sempre o maior. E que em mim tu seja sempre o maior. E que em mim tu seja sempre o maior. E que em mim tu seja sempre o maior. Aleluia, exaltado é o teu nome, Jesus. Onde o amor de Deus é o amor verdadeiro. Onde a palavra dele diz que quando a gente ama o nosso próximo, isso é um mandamento do Senhor, para que ele possa habitar no tabernáculo de adoração. Aleluia. É necessário ter intimidade e amar uns aos outros, porque o céu que eu quero morar é o céu que você quer morar. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Não temos como agradar a Deus. Não temos como agradar a Deus com dissensões, confusões, brigas. Uma casa dividida não subsiste. E o nosso Deus é o Deus da paz. Ele é o Deus da verdade. O Espírito da unidade, o Espírito Santo de Deus, que comprou cada um de nós com seu sangue carmesim, sem separação. Todos têm lugar na mesa. Todos têm lugar na mesa, diz o Senhor. Todos têm parte comigo.
É tempo de voltar ao primeiro amor. Erguei os olhos para o céu, que é de lá que vem o teu socorro, o meu socorro. O Deus perfeito e fiel, Ele quer habitar no tabernáculo. Mas para que Ele possa habitar neste tabernáculo, temos que ter santidade, amor e união, e diz o Senhor. É um tempo para todas as coisas, e diz Ele, basta, este tempo já acabou da confusão. Eu sou dono da obra. Chega de confusão, chega de dissensões, chega! Eu conheço os corações de cada um. Eu vejo as conversas de cada um. Alandaiai, Maradai, eu não estou dando oportunidade. Eu estou dando todo dia, toda hora. Arrependei-vos. O inferno não foi feito para vocês, Alandaiadas, mas o céu de glória. Um céu de glória, onde habita o Senhor dos exércitos. Andai na minha vereda. Não dispersais os vossos corações e as suas mentes de mim, diz o Senhor. Porque separarei os meus deste lugar. Eu separarei com mão forte, porque sou dono de todas as coisas. E tudo me pertence. Tudo me pertence. Não preciso de conselhos. Aleluia. Não preciso. Eu sei o que eu faço e quem eu coloco, quem eu tiro, diz o Senhor dos exércitos nesta noite. Enchei-vos do Espírito Santo e não do espírito de contenda, diz o Senhor. A que Deus vocês servem? A que Deus vocês servem? Não é o Deus da verdade, pois em mim não há variação de caráter, diz o Senhor dos exércitos. Nada está oculto aos meus olhos. Eu sou Deus do universo. E eu ando neste lugar. Eu sento nestas cadeiras. Não andai achando que não vejo nada, pois vejo tudo. Parai com conversas paralelas dos meus servos, diz o Senhor. Falai uns aos outros com respeito e verdade, porque isso agrada o meu coração. Este lugar é meu, e tudo que está aqui é meu também. Não tocai nas minhas coisas, diz o Senhor. Limpai as vossas vestes no santuário da verdade. Eu não sou o Deus do mundo, eu sou o Deus da verdade. Este Deus habita entre vós. Este Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor dos exércitos. Levantarei um exército poderoso neste lugar. E mostrarei ao meu servo quem é e quem não é, diz o Senhor. Eu escolhi, acabou. Aceitai, ajudai na minha obra, diz o Senhor. Porque separaste aquilo que eu santifiquei, diz o Senhor. A quem pediste ordem, a quem falaste em meu nome, não mintai em meu nome, dizendo, ele falou comigo, pois eu não falo no coração mentiroso. Oh, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Eu sou o que sou e não mudo para agradar ninguém. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia.
E eu sei que é um exercício de fé, né? Mas no finalzinho deste louvor ele disse assim, né? Que Deus quer nos ver sorrindo. Por que isso? Porque você já reparou como que um sorriso, ele pode transformar as nossas vidas, né? O sorriso, ele melhora o nosso dia, né? Porque se você andar sempre cabisbaixo, chorando, reclamando de tudo, aliás, a murmuração é algo terrível na vida das pessoas, né? Porque se a gente ficar reclamando de tudo, o seu semblante cai, né? A sua fronte cai, os seus ombros caem, você começa a andar como um derrotado mesmo, né? Mas quando a Bíblia fala que Deus quer, como foi dito nesse louvor, nos ver sorrindo, o sorriso, meu irmão, ele traz alegria para as nossas vidas. Ele traz refrigério. Você pode ver que o seu humor até muda, né? Quando você vê alguma coisa que te faz fazer até aquelas gargalhadas bonitas, né? Você vê algum vídeo que te faz sorrir, você se anima. Por quê? Porque o seu cérebro, ele entende alguns comandos, e esse comando é você que dá, através da sua fala, através do seu comportamento. Então, se você está hoje aqui na presença do Senhor, aproveite este momento. Não há lugar melhor no mundo para você estar do que a casa do Senhor. A casa do Senhor, ela é maravilhosa. A gente poder cultuar a Deus é maravilhoso, é muito bom. E eu não posso, meu irmão, cultuar a Deus por você. Nós podemos cultuar a Deus juntos, mas por você eu não posso, porque a adoração, ela é individual. Então se alegre na presença do Senhor. Tem até um versículo que a gente às vezes interpreta ele errado. Muitas vezes a gente fala isso, né? Na igreja. Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não é isso que a gente fala? Quem já falou isso? Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Depois que você aprendeu não falou mais, né? Porque isso não está na Bíblia. Não que a tristeza não possa se tornar em alegria na presença do Senhor. Isso sim, é bíblico. Mas eu falar que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, isso está lá em Jó, né? Que diz que na presença de Leviatã, né, irmã Antônia? Lembrei. Até na presença de Leviatã, até a tristeza ela salta de alegria. Por quê? O que o Jó está falando naquele momento? Você imagina você triste, angustiada ali por uma situação. Imagina, tem gente aqui hoje triste, que eu sei, o Espírito Santo fala ao meu coração. Aí você está andando ali na beira de um rio, de um lago, parece um crocodilo gigante, né? Com aquela boca enorme, aqueles dentões do tamanho, né, sei lá, de uma caneta. O que você vai fazer ali na hora? A sua tristeza, meu irmão, ela vai ter que saltar de alegria. Você vai ter que encontrar, isso que a Bíblia está falando, você vai ter que encontrar ânimo para correr daquele jacaré, daquele crocodilo. Não importa se você está triste, ali o seu coração vai bombear, não sei, ali a adrenalina, né? Aquela adrenalina, quem faz academia sabe, né, irmão Jonathan? E você vai sair correndo, por quê? Porque se você não correr, o jacaré vai te comer, né? Então é isso que a Bíblia está falando. Então, quando você está ali no momento de dificuldade, não é você abaixar a sua cabeça, é você buscar forças. Aonde? Em Deus, né? Isso que é bom. Então eu fico feliz de estar na presença do Senhor, é muito bom. Cada culto é único, é especial. E se a gente entender com os olhos da fé, cada culto, a gente sai de todos os cultos renovados e fortalecidos pela presença do Senhor. E Deus está neste lugar. Glória a Deus. Alguns recados aqui para a igreja. Sábado nós temos o aniversário ali nos Maravilhas, né? Às 20 horas. E a gente combinou com os irmãos que têm carro. Se possível, né? Se for possível, você estar aqui na igreja às 19h20, né? Que a gente reúne aqui na porta da igreja, aqueles que estão sem carro, pode pegar uma carona também, e a gente vai em comboio, né? Um comboio bonito lá para o Maravilhas, e vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Então, sábado. Domingo vai estar aqui com a gente um jovem, da Assembleia de Deus, ele? Da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus, evangelista Lucas, um jovem, mas muito usado por Deus, uma bênção de Deus. Confirmou, consegui falar com ele esses dias, ele confirmou que estará aqui domingo, e daqui a pouco a gente vai orar pelo pai dele também, que passou mal. Pelo que eu entendi, se eu entendi direito ali, ele teve um infarto, né? E está cuidando do pai, mas a gente vai orar pelo pai do nosso irmão amado, evangelista Lucas. Nem conheço ele, mas já falo do nosso irmão amado, porque a gente ama ele também, porque ele é grandão.
Então vai ser bom para me abraçar ele aqui, né? Então, glória a Deus, aleluia, né? Vai ser uma bênção domingo. Eu sei que vai ser corrido, né? Lá no culto dos maravilhos, o nosso aniversário. Mas vem aqui domingo, que vai ser bênção de Deus. Você vai ser edificado por uma palavra que vai vir dos céus. E você vai louvar a Deus com os levitas, entregar o seu melhor. E Deus vai entregar o melhor dele para a gente também, tá? Acho que é isso os anúncios. Dia 25, culto das mulheres, né? Também vai ser uma bênção às 18 horas, vai ser um sábado. E as mulheres vão estar aqui, eu tenho certeza absoluta, num número bom para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para vocês, né? Este culto vai ser uma palavra direcionada. Se não me falha a memória, no próximo mês vai ser dos varões também, a gente vai ver direitinho. Acho que é isso, né? Deus está preparando, irmã. Assim que for batido o martelo, a gente vai falar. Não sei se vai ser churrasco, mas ela vai gostar. Você acha que ela vai gostar? Vai amar, eu acho. A surpresa que Deus está preparando ali, né? Ela está falando isso porque dos varões foi churrasco, né? E elas estão cobrando esse churrasco da gente, né? A gente precisa, qualquer hora, fazer esse churrasco para as irmãs. Vocês merecem, né? Não sei se vai ser nesse, tá? Não vou prometer não, mas uma hora a gente faz. Vamos fechar esse ano ainda, né? Esse ano. E a gente vai fechar esse churrasco. Tudo bem, Quelita? Ô glória, as irmãs já estão ali. Ô glória, já estou animada. Glória a Deus, aleluia. Então, acho que é isso, né, secretária? Os recados. Né? Ao batismo também, dia 13 de junho, vai ser bênção também, tá? Mas a gente vai falando. Mas eu queria dar um recado aqui para a igreja, né? Lembra que eu falei para vocês orarem pela sede? Né? Que a gente até está naquela semana de jejum, de oração pelo nosso ministério. Tive uma reunião, estive, né? Numa reunião na sede segunda-feira, e o pastor João, ele levantou um copastor para auxiliá-lo lá na sede, tá? Lógico, ele continua pastor presidente do ministério, mas agora não vai estar mais sozinho, ele vai ter um auxiliar de peso também, né? Você falou do Lucas que é grandão, esse também é grandão, né? Um auxiliar de peso para ajudar o pastor João. Então, a partir dessa semana, né, o presbítero Carlos, a gente chama ele de Carlão, né? Porque ele é grandão, esposo da evangelista Elaine, vai ser copastor, né? Vai ser pastor auxiliar lá na sede, juntamente com o pastor João, tá? Então eu disse para ele que a gente vai auxiliá-lo, né? O que ele precisar aqui do Grimaldi, a gente está junto, né? Um irmão querido, um casal abençoado, tanto ele quanto a evangelista Elaine, e a gente vai ajudar eles no que for possível também. Amém? Então, ore pelo presbítero, pastor, não sei como é que vai ser, Carlão, né? O copastor lá da sede, Carlão, e vai ser bênção. Eu creio que Deus vai capacitá-lo e vai dar frutos, que é isso que a igreja precisa, né? De frutos. Agora a gente vai orar um pouquinho antes da palavra. Então eu disse aqui que a gente vai orar pelo pai do evangelista Lucas, e ora pelo Lucas também, tá? Para dar tudo certo dele estar aqui domingo. Vai ser bênção orar pelo Lucas, pelo pai dele. Queria que os irmãos orassem pela irmã Antônia. Ela sempre senta aqui, né? Nossa membra, a irmã Antônia, ela foi internada. Acho que eu nem te falei, nem deu tempo de eu te falar, né? Tão corrido. Só cheguei, tomei banho e já vim para a igreja. Ela foi internada hoje também. Quem tiver o telefone da Antônia, escreve para ela. Né, Cláudia? Escreve para ela, porque a gente pensa assim, né? Pastor tem que ligar. Não é só o pastor. A igreja cuida da igreja, né? A gente tem que cuidar uns dos outros, amparar uns aos outros. E às vezes, se depender só do pastor, apesar da nossa igreja não ser tão grande, desse tamanho eu já não consigo dar atenção para todo mundo, um a um. Então, mas se a gente se ajudar, fica mais fácil, né? Então a gente vai orar pela vida da nossa irmã Antônia também. Não sei ao certo o que aconteceu, eu sei que ela ficou internada. Fiquei sabendo que também a Dalva passou mal, né? Não sei se alguém tem alguma notícia. Acho que o Alex foi socorrer ela também, a diaconisa. Bom, tem que aprender, tá? Isso eu tenho que puxar minha orelha também. Na igreja, no culto, no ambiente de culto, não use só o nome. Use a função, né? Eu não vou chegar aqui e falar Wilson, não. Presbítero Wilson, presbítero Luiz, pastora Marina, diaconisa Dalva. Tá? Então, a gente tem que aprender isso, porque eu falei Antônia, diaconisa Antônia. Então, a gente tem que aprender essas coisas também, tá? Então, nós vamos orar pela Dalva também. Vou pedir para você se colocar de pé. Maria de Fátima. Ah, tá.
Ô Jesus. Você está conversando com ela? Amém. Amém. Entendi. Aí tá vendo? Ela é membro da nossa igreja, está internada há 15 dias. E eu, pelo menos, eu não sabia. Estou sabendo agora. É? Tá, acho que eu preciso entrar nesse grupo também. Então a gente precisa orar. E a igreja? Vamos se colocar de pé? Mais alguém? Tem algum pedido de algum clamor, alguma oração? A Sônia, que a gente está sempre orando. Entendi. Entendi. Essa Sônia que a gente sempre ora lá do Mato Grosso, é ela mesma, né? Então, vamos orar por ela para Deus tocar na vida dela. E eu preciso da ajuda de vocês. Irmão, eu sou falho em tantas coisas. Mas eu quero que você olhe para essa igreja e você ame ela, assim como eu amo. E às vezes, se você sentir falta de alguém do seu lado, corre atrás também. Fala para o pastor, vai lá, liga para aquela vida, pega o telefone, pastor, ligue para ela, mas ligue também. Você tem essa responsabilidade também, você pode me auxiliar. Responsabilidade não, mas tudo com amor, como foi dito pelo presbítero, a gente pode cuidar uns dos outros. E eu quero pedir até para o presbítero Luiz já subir aqui em cima, o presbítero Wilson também, já pode trazer a Bíblia, irmão. Hoje a palavra vai ser maravilhosa, glória a Deus. Mas a gente precisa cuidar uns dos outros. E Deus tem tocado muito no meu coração sobre discipulado, né? Eu tenho meditado muito nesta palavrinha, né? Que ela é uma palavra média, mas ela tem uma complexidade tão grande, discipulado. E a gente trazer esta mentalidade do discipulado para a igreja, porque a gente pensa assim, né? Quem tem que discipular a igreja é o pastor, né? Mas se a gente entender que o discipulado, essa igreja, ela é minha casa, ela é minha igreja. Você consegue bater no seu peito e falar, é minha igreja? Você não é o pastor, eu sou o pastor, mas você é membro, essa igreja também é tua. Então, se todos nós fôssemos esse co-pastor nesse sentido de amparar, de cuidar uns dos outros, quando a gente souber que alguém está enfermo, está machucado, está triste, está desanimado, e eu conseguir estender as minhas mãos para ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã, irmão, a gente vai crescer muito. Porque a gente vai sair das quatro paredes. A gente vai sair só desse ambiente de culto, porque o culto ele é bênção, ele é maravilhoso, e as palavras que são ministradas neste altar é palavra rema para as nossas vidas, mas quando eu acompanho o meu irmão, a minha irmã de perto, eu tenho um outro significado da palavra discípulo, e a Bíblia fala, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o pastor, ele tem que discipular a igreja. Eu estou discipulando vocês em todos os cultos, falando sobre oração, para que a nossa igreja, ela tenha este entendimento e tenha experiências com Deus através da oração. E a oração, ela é uma ferramenta poderosa da parte do Senhor. E eu ainda estava meditando isso no dia de hoje, porque às vezes a gente tem esse entendimento, a gente faz essas perguntas, e eu falava, Senhor, me ensina, por que eu tenho que orar se o Senhor já sabe todas as coisas? Interessante, né? Por que eu tenho que orar a Deus se o Senhor já sabe todas as coisas antes que saia uma palavra da minha boca? É porque quando eu oro, não é para mostrar para Deus o que Ele tem que fazer, você entende? Não é Deus faz desta forma, faz desta maneira, mas é para mim me colocar na presença de Deus e eu estar em sintonia com a vontade de Deus.
Deus já sabe o que Ele tem que fazer e Ele vai fazer. Mas eu preciso estar com o meu coração aberto na presença dEle e entender a vontade dEle, congruência, né? O meu corpo, a minha mente, o meu coração, estar em sintonia com a vontade do Pai, para que a vontade dEle seja realizada na minha vida e eu possa aceitar o querer e o efetuar de Deus. Porque quando eu tenho esse entendimento e eu busco a presença de Deus falando: Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu não sei, eu não sou Deus, eu não sei. Inclusive há momentos na minha vida que eu estou desesperado. Há momentos em minha vida que eu estou em dúvida. Há momentos na minha vida que eu estou angustiado, mas eu oro para que a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vontade esteja alinhado com a tua vontade, com o teu querer. E quando o meu querer, a minha vontade, quando eu tenho esse entendimento que eu estou ali no centro da vontade do Senhor, eu estou no centro, Deus está em volta, cuidando de tudo. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho a certeza absoluta, não é um versículo solto na palavra, mas é um versículo que faz sentido na minha vida, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas nesta noite. Então coloque a mão no teu coração, os obreiros, se puderem, volta aqui na igreja, cerca esta igreja e vamos buscar a presença do Senhor. Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos agora com a tua igreja, meu Pai amado, com o teu povo, com esta casa, meu Pai amado, que também é chamada casa de oração. E eu já apresento, Senhor Deus, o Pai do nosso irmão evangelista, Senhor, que vai trazer a palavra aqui no domingo, Lucas, Senhor, que o Senhor visita o pai dele nesse instante, Senhor, referente às medicações que foram passadas ali para ele, Senhor, que ele consiga tomar esta medicação e que esta medicação venha fazer efeito na vida do teu servo. Pai amado, eu oro, meu Pai amado, pela nossa irmã, meu Pai, que está internada, Antônia, Senhor, pedindo que o Senhor venha visitar a vida dela. Oh Senhor Deus, a Maria de Fátima também, Senhor. Oh Pai amado, a diaconisa Dalva, que também foi para o hospital. A nossa irmã que está há 15 dias internada também, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, vai de encontro, Senhor Deus, a nossa irmã que está lá no Mato Grosso, que vai fazer, meu Pai amado, exames também, e ela precisa ser curada, meu Pai amado, desta enfermidade. Pai amado, nós ouvimos testemunhos aqui nesta noite que o Senhor curou uma enfermidade no rim na vida da nossa irmã, essa enfermidade que os médicos falavam que não tinha cura, mas o Senhor curou, e nós apresentamos, Senhor Deus, cada uma dessas vidas, Senhor Deus, no teu altar, e te pedimos, Senhor Deus, vai tocando, meu Pai, Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder, a tua unção, que essas vidas possam ser tocadas neste momento, e que toda enfermidade, Senhor, que tem assolado estes corpos, Senhor, seja retirado, ó Pai amado, em nome de Jesus, e que esses meus irmãos, essas minhas irmãs, venham ser tocados pelo teu poder. Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, no poder da oração, e eu creio, meu Deus amado, que a tua igreja, Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, tem entendido, meu Pai amado, este propósito, que a oração ela é a chave, a oração ela é o caminho, a oração, meu Pai amado, é o direcionamento que o Senhor tem dado nas nossas vidas, Pai, e eu sei que tem vidas aqui que tem se levantado nas madrugadas, tem feito propósito, tem jejuado, Senhor, tem buscado a tua direção em várias áreas, e eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor está nos ensinando a orar, nos ensinando a buscar, nos ensinando, ó Deus amado, a interceder, meu Pai, de acordo com a tua vontade e com o teu querer, Pai, e eu peço, meu Pai amado, por este ministério, eu
peço pela nossa igreja sede, pela vida do pastor João Batista, meu Pai amado, do co-pastor Carlos, Senhor, que vai auxiliá-lo neste momento também, pedir que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar discernimento, venha dar estratégia, Senhor, para que a tua obra venha crescer, para que vidas venham ser salvas, Senhor, e não importa, meu Pai amado, quem está na frente, meu Pai amado, mas importa é que o Senhor esteja na frente, porque somos todos servos, Senhor, e necessitamos, meu Pai amado, da tua graça e da tua unção. Pai amado, eu quero te pedir, meu Pai amado, sobre a vida da tua igreja, vai sondando os corações agora, meu Pai, meu Pai amado, essas situações, meu Pai, que o teu servo e a tua serva têm passado, e eu vou orar pela vida da nossa irmã aqui, meu Pai, que ela falou comigo no início do culto, Senhor, que ela não está bem de saúde, mas eu coloco agora esta unção, Senhor. Igreja, me ajude agora, estende as tuas mãos para cá, aleluia, e eu te peço, ó Deus amado, sobre a vida da tua serva, que o Senhor venha estender, meu Pai amado, as tuas mãos de bondade e de misericórdia. Tu és o médico dos médicos, Senhor, e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando na vida dela, Senhor Deus, vai tirando, meu Pai, toda a enfermidade. Eu não sei quais esses problemas, Senhor, ela disse que vai no médico também, mas eu te peço, Senhor, vai tocando neste corpo. Senhor Deus, eu sei o quanto a tua serva sofreu, porque ela já me falou, meu Pai, com as enfermidades que assolaram o corpo dela. Mas, Senhor Deus, e quando ela teve uma melhora, o que ela fez foi correr para a tua casa, para a tua presença, Senhor. E ela ama estar neste lugar. E eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, que nenhuma enfermidade, meu Pai, nenhuma doença venha impedi-la de estar na tua casa, porque eu sei que ela ama estar neste lugar. E eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, vai trazendo melhora, Senhor, vai renovando, meu Pai amado, a corrente sanguínea da tua serva, normalizando pressão, meu Pai, toca onde tem que tocar, meu Pai, vai dando saúde para a tua serva, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da nossa irmã Marlene também, Senhor, te pedindo em nome de Jesus, visita a casa dela agora, visita a família dela agora, visita com o teu poder, a recuperação dela. Pai amado, meu irmão Ricardo também, Senhor, eu coloco esta unção sobre a vida dele, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando na vida do teu servo. Senhor Deus, eu creio, meu Pai, eu creio que o Senhor pode, meu Pai amado, confundir a medicina. O Senhor já fez isso através da vida dele, Senhor. Porque os médicos falaram é só 1 ano, Senhor Deus, mas já passou 1, 2, 3, 4, e ele está aqui, meu Pai amado, glorificando o teu nome. Mas eu te peço, Senhor Deus, vai tocando neste coração, vai tirando todo o mal-estar, Senhor Deus, todo o cansaço, eu não sei, mas o Senhor sabe, todo o cansaço, Senhor Deus, que ele possa estar passando por esses dias, Senhor, toca na vida do teu servo, Senhor. Este outro problema que foi diagnosticado agora também, Senhor, em nome de Jesus, vai filtrando tudo, vai dando a vitória, purifica o sangue, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nós já oramos muito com teu servo, e eu peço ajuda da tua igreja também, porque eu creio que o Senhor pode fazer uma cura instantânea, Senhor, sobre a vida do teu servo e trazer a cura total. Mas eu creio também que o Senhor pode usar o médico, o Senhor pode usar a medicina, o Senhor pode usar tratamento, o Senhor pode usar todas as coisas, porque o Senhor é Deus. Mas vai dando a vitória para o teu servo, Senhor, para esta família tão amada, Senhor, para as filhas, para a esposa, em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida desta igreja, todo peso espiritual que o inimigo está querendo lançar sobre as nossas vidas, toda opressão agora, em nome de Jesus, nós repreendemos agora
todo peso espiritual, porque muitas das vezes eu tenho que entender que eu tenho que me colocar na presença de Deus. Oh, aleluia, não é com sentimento, porque o sentimento atrapalha, não é, meu Pai amado, oh, somente rindo, não, mas é em todos os momentos. Eu tenho que levantar as minhas mãos santas para os céus e crer que Deus tem o melhor para a minha vida, e eu creio que sobre esta igreja, sobre este ministério, e quando eu falo este ministério, é o Grimaldi, é Sede, é os Maravilhas, Senhor, porque o inimigo tem se levantado com fúria, o inimigo tem se levantado, meu Pai amado, com grande força, meu Pai amado, contra este ministério, mas Senhor, diz a tua palavra, Arianda Lamanás, canta Lamanás, que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é vencedora, a igreja do Senhor ela já venceu, porque Jesus já venceu tudo por nós na cruz do Calvário. E eu declaro, meu Deus, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que entrou aqui triste, desanimado, Senhor, que haja uma mudança agora, porque a nossa força, aleluia, ela vem do Espírito Santo, ela vem do Espírito Santo, não é do homem, não é da mulher, não é desse, não é daquele, mas é do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele enche, quando o Espírito Santo de Deus ele toca, quando o Espírito Santo de Deus ele toca na vida do homem, da mulher, oh, aleluia, a transformação, a poder de Deus, a glória, a unção, e a unção ela despedaça todo jugo. Então, Senhor, tomando posse da tua palavra, eu creio que esta unção está descendo na cabeça do meu irmão, da minha irmã, está quebrando todo jugo, toda condenação, toda operação do inferno, em nome de Jesus. Oh, Senhor, e eu creio. Oh, Senhor, porque nós temos que ver pelos olhos da fé. Eu já vejo, meu Pai, as janelas dos céus, aleluia, abertas sobre este lugar, e esta igreja, este ministério, a Sede, os Maravilhas, vivendo, meu Pai amado, um tempo glorioso na presença do Senhor, aonde nós vamos ver, meu Pai amado, este lugar tão cheio da tua glória, que é pessoas ao passar na frente da igreja, meu Pai, se houver algum espírito maligno, vai se manifestar e vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque eu creio, Senhor, oh aleluia, quando o Senhor está no lugar, até a atmosfera muda. Oh, aleluia, a enfermidade ela tem que sair, a tristeza ela tem que sair, a depressão ela tem que ir embora, porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé, e a nossa fé está firmada em Jesus, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, a presença de Deus está neste lugar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a oração ela é uma arma de guerra, ela é poderosa, use ela, ela está à sua disposição em todos os momentos. Você pode ter experiências gloriosas com Deus através da tua oração, e Deus manda falar para você. Tem vidas que entrou aqui falando, Senhor, será que o Senhor ouve a minha oração? Nunca mais diga isso, porque o Senhor, Ele conhece cada palavra que sai da sua boca. Até coloquei na internet esse dia, use a sua oração como uma semente. A semente, quando ela está debaixo da terra, você não vê. Mas ela está criando raízes, ela tá nascendo ali os brotos, né? Mas está debaixo da terra, e você fala, Senhor, será que está valendo a pena orar? Eu não estou vendo o resultado da minha oração, mas o Senhor fala, a tua oração ela está germinando, e no momento certo ela vai brotar, ela vai sair para fora, ela vai frutificar, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso amado irmão, aleluia.
Som. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Estamos alegres, estamos felizes. Não tem como você não estar alegre da presença do Senhor, porque Ele se faz presente. Graças a Deus por isso. Temos a oportunidade, mas esta noite, paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Mais uma vez o Senhor vai falar ao nosso coração. Que você esteja atento à palavra do Senhor, que vai falar poderosamente, não por nós que somos, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Aproveitar que você está meio em pé e os demais em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Palavra do Senhor. Salmo de número 73. Salmo de número 73. Nós vamos ler até o versículo 17. Depois nós prosseguiremos com a leitura. Louvado seja Deus. O problema da prosperidade dos maus. Glória a Deus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Pois eu invejava dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os que cinge como colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes e a gordura e do coração brota-lhes as fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, fala com altivez. Contra o céu desandam a boca, e da sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumenta suas riquezas. Com efeito, humildemente conservei puro meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu passara em falar tais palavras, já o teria traído a geração dos teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesado uma tarefa para mim. 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com a fim deles. Poderia sentar. Glória a Deus. Palavra do salmista Asaf. Asaf era um líder do governo de Davi, líder de adoração, líder de louvor. Homem de Deus, homem abençoado por Deus. E Asaf estava no meio do mundo, vivia com as demais pessoas, como nós vivemos hoje, no meio de uma impiedade muito grande, que emperra a nossa geração, ou seja, o nosso mundo, né? Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então Asaf, ele estava diante do Senhor, diante de Deus, servia a Deus, servia no seu santuário, ou seja, louvava ao Senhor. Mas dentro do seu coração
Aí diz a palavra do Senhor aqui: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Aqui está um homem de Deus, que louva a Deus, mas ele deixou de olhar verdadeiramente diante de Deus. Ele começou a olhar para os lados e ver. O que ele vai ver? O que nós podemos ver hoje? Que é a mesma coisa. Ele começou a ver a prosperidade dos ímpios. Ele deixou de olhar para Deus, ele deixou de buscar ao Senhor, deixou de crer no Senhor, porque está dizendo aqui que os seus pés quase se desviaram, seus pés quase se escorregou para sair fora da presença de Deus. E no decorrer desse salmo nós vamos ver como Deus é bom, porque ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de limpo de coração, conversão contrária, com os de corações limpos. Vamos traduzir para nós aqui: bom, com efeito, Deus é bom para com o Grimaldi. Deus é bom para você. Com efeito, Deus é bom, Labachurianda, que Deus é bom para mim e para você. Aleluia. Vamos transferir essa palavra. Com efeito, Deus é bom para mim e para você, Pedro, para você, José, para você, Maria. Ou seja, Deus é bom para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do santo do Senhor. Então, Asaf, homem de Deus, homem forte na presença do Senhor, homem que cultuava, homem que adorava, mas ele pensou algo que não deveria pensando, ou seja, entrou por um caminho que não deveria entrar por outro caminho. Mas você vai dizer assim: mas a palavra é de Deus, a palavra é santa. Sim. Como fez Davi, homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu com Davi? E a Bíblia vai nos trazer todas as experiências com nossos profetas, os homens lá do Velho Testamento, dos profetas que viveram a palavra de Deus. Eles passaram uma experiência com Deus, e essa experiência nos reflete para nós hoje. Para nós olharmos para a palavra de Deus, ver como Deus trabalhou e como Deus agiu na vida dos seus servos, porque nós somos o quê? Carne. Nós somos falho, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos insignificantes, ou seja, na presença do Senhor, ou seja, nós somos pequenos, humildes, limitados, mas temos, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus. Então Asaf, ele está vivendo essa situação, quando nós lemos aqui até o verso 17, que ele começou a fazer as suas comparações. Ele estava servindo a Deus, como o nosso pastor acabou de ler, aliás, de falar: você ora, e você não vê o resultado. Você ora, clama, jejua e não vê o resultado. Como ele deu a instrução da semente, nós vivemos isso lá no meio do mato. Nós jogávamos na semente, mas cadê a semente? Faz uns dias que nós jogamos ela, já choveu, não está brotando. Mas espera, ela tem o tempo certo de começar suas raízes. Primeiro vem a raiz, não vem primeiro a folha, primeiro vem a raiz. Ela não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. Então Asaf estava nessa situação, ou seja, ele estava vendo a prosperidade dos ímpios. Aquilo como o Antônio pregou um tempo aqui, inveja. Ele começou a invejar dos ímpios, crescendo, prosperando, não ficando doente, não ficando seu corpo sadio. Ele estava vendo essa prosperidade desses ímpios, dos homens que cresciam poderosamente. Ele começou a se comparar aquilo: puxa,
Eu não consigo nada, eu não consigo fazer nada, nada acontece comigo, eu não consigo um emprego, eu não consigo trabalho, eu não consigo comprar minha casa, eu não consigo fazer tal coisa. Vamos vamos fazer uma comparação de nós nos tempos de hoje. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos, ou seja, pela nossa fraqueza, nós podemos até às vezes fazer certas comparações. Eu e você não já fez alguma comparação com alguém que às vezes está do seu lado, do seu vizinho? Puxa, está crescendo, está vivendo. Nossa, ele não fica doente. Nossa, ele está trocando de carro. Oxe, ele comprou uma casa. Às vezes passa isso na sua mente, mas não com inveja, apenas mencionando às vezes uma situação desta maneira. Mas aqui o salmista, ele entrou, ou seja, começou a fazer uma comparação, um paralelo à sua vida, porque ele servia a Deus no templo. Ele servia a Deus ao Senhor, tocava, louvava o nome do Senhor, ele era o líder, ou seja, ele tinha influência, e ele é um homem de Deus que fazia a obra do Senhor, mas começou a pensar nessas situações e fazer essa comparação, e ele foi indo, que é o ponto que ele disse: eu vou lavar as minhas mãos. Aleluia. Diz aqui, em só refletir para compreender isso, achei pesada a tarefa para mim. Ele já estava cansado, ele já estava sobrecarregado da situação que ele estava vivendo, e nada fluía na sua vida. Aleluia. Às vezes nós entramos, ou às vezes nós pensamos desta maneira, e isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós, porque se nós deixarmos ou não cuidarmos, ou vamos deixar um título desta palavra: cuidado da maneira como nós nos prossigamos. Cuidado para nós não escorregarmos. Cuidado para nós não olharmos para a esquerda, não olharmos para a direita. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então vamos entender e poder compreender essa situação do salmista Asaf, que ele estava vivendo uma vida difícil. Ele começou a ter problemas porque ele estava fazendo essa comparação do ímpio, e deixou de buscar a Deus. Ele começou a olhar para as coisas do ímpio, ele começou a olhar para essa situação, ou seja, ele estava vivendo, ele estava praticamente doente, porque ele não tinha mais força, ele não tinha mais ânimo. Está dizendo o Salmo, na palavra, que ele começou, que tudo que ele fez não foi nada, ou seja, tudo que ele começou a fazer na presença do Senhor não refletiu nada de bom para ele. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. E o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E se nós estamos passando por uma situação paralela à de Asaf, mas lembra que dentro de você está convosco o Espírito Santo do Senhor, porque nós somos o quê? O templo do Espírito. E se nós somos o templo do Espírito, dentro de nós mora o Espírito Santo do Senhor, ou seja, e o Senhor vê e contempla a nossa vida, Ele contempla a sua vida, os seus passos, o seu andar, o seu viver, o seu deitar, o seu levantar, tudo está diante do Senhor. Aleluia. Ele conhece a sua vida, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do seu sustento, Ele sabe do que você precisa do sustento. Se você não tem um trabalho, mas persevera. Se você persevera em estar na sua presença. Se você não conseguiu, ou seja, comprar uma casa, trocar um imóvel, enfim, numa situação da sua necessidade, persevera no Senhor, que o Senhor há de dar, que o Senhor há de contemplar, que o Senhor vai fazer com que essa situação ela venha a ser mudada. Não vamos estar, ou seja, prosseguindo com a vida de Asaf. Aleluia. Então ele fez todas essas comparações e começou a fazer toda a situação que o ímpio estava prosperando em todos os sentidos da sua vida. Como nós acabamos de dizer, eles estavam bem com a sua família, ele não sofria doença, enfim, estava tudo bem na vida do ímpio.
Só que a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio, ela é curta, ela é terrena, ela é passageira. Aleluia. Nós olhamos para as coisas da terra, aqui é tudo passageiro, aqui é tudo rápido. E quando o Senhor diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando diz aqui a palavra do Senhor, a partir do verso 17, oh glória, muda a mente, o caráter, a situação do salmista Asaf. Vamos lá? Dizendo: até que entrei no santuário de Deus e atenei para com o fim deles. Aleluia. Por mais que nós passamos situações, por mais que nós vivemos circunstâncias adversas sobre a nossa vida, sobre o que estamos vivendo, da maneira que nós estamos vivendo esse processo, mas nunca vai faltar dentro de nós o temor de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor. De todo esse processo que o salmista estava passando, aonde ele vai, aonde ele chega, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, de todo esse processo, aonde ele foi? No templo. Aonde ele foi? Na casa de Deus. Aonde ele foi? Buscar a presença do Senhor. Aonde ele foi? Buscar a sua face. Ou seja, ele estava com seu coração, ele tinha o temor do Senhor, mas estava vivendo essa opressão, esse momento o espírito de inveja tentando entrar no seu coração e afogá-lo, fazer o que ele se esquecesse do Senhor. Mas ele estava com o Espírito Santo, ele existia ainda o temor do Espírito Santo do Senhor. Não, eu vou para a casa do Pai, eu vou à presença do Senhor, eu vou entrar na sua presença, eu vou orar ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, e o Senhor vai me dar a vitória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então que ele entrou na presença do Senhor. Bendito seja Deus. E vamos prosseguindo. Aí ele diz: certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na sua destruição. Oh, glória a Deus. Asaf já estava vendo para onde que os ímpios iam, para onde os incrédulos vão, aqueles que estão sem Deus, para onde que eles vão. Aleluia. Então ele estava vendo que a prosperidade que o ímpio estava tendo, ela ia se acabar logo. Mas ele vai dizendo assim: como fica... Aleluia. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Oh, glória a Deus. Vai chegar um ponto, Asaf estava vendo que a vida desses homens, a vida dos ímpios, que eles estavam vivendo em luxúria, e sabia que o fim deles era triste. Ou seja, o próprio Espírito do Senhor toca no coração de Asaf: olha, essa vida que eles vivem não é vida de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração de Asaf, dizendo: essa não é a vida que eu devo levar, essa não é a vida que eu devo comparar a eles, essa é a vida que eu não quero. Ou seja, eu quero viver na presença do Senhor. Aleluia. Por mais que seja difícil, por mais que seja tarde, seja doloroso toda a situação, mas quem está comigo é aquele que faz as coisas, e as coisas que ele faz é eterna. Aleluia, são duráveis eternamente, perpetuamente. Ou seja, assim o processo da vida de Asaf estava começando a mudar, porque ele estava já na presença do Senhor. E quando nós estamos numa situação adversa, oh glória a Deus, e você entra na presença do Senhor, você começa a orar a Deus, o Espírito já começa a trabalhar dentro do seu coração, o Espírito Santo já começa a trabalhar dentro do seu entendimento, porque o entendimento de Asaf estava obscuro. Quanta circunstância que ele estava vivendo, ou seja, o seu entendimento já estava tendo uma barreira, ele não podia entender e compreender naquele instante. Mas quando ele vai para a presença do Senhor, e o Espírito Santo esclarece tudo para ele. Aleluia.
Assim somos nós, amados. Nós estamos vivendo um processo difícil de você pensar em desistir. Asaf já estava quase a desistir, mas nós não vamos desistir. Nós não vamos pensar como Asaf de deixar tudo, não. Nós estamos aqui na batalha, está difícil, está doloroso, ou seja, estamos enfermos, vamos para o hospital, fica internado, faz cirurgia, ou seja, faz um monte de circunstância, mas não deixe de orar ao Deus. Asaf já entrou na presença do Senhor, e o Senhor começa a falar com Asaf e começar a mostrar para ele a comparação agora, ou seja, antes dele se entrar na presença do Senhor, Asaf fazia uma comparação, ele e os ímpios. Agora ele entra na presença do Senhor, agora ele faz a comparação dele com os ímpios. Ou seja, agora Asaf estava levando vantagem, porque estava na presença do Senhor. Os ímpios não estavam mais levando vantagem, porque Asaf sabia qual era o fim daqueles que se afastam do Senhor. Ou seja, daqueles que não têm Deus no seu coração. Assim, como um sonho, como se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar desprezará as imagens deles. Ou seja, a vida dos ímpios era como um sonho, passa rápido, mas Asaf permanece no Senhor. Aleluia. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Oh, glória a Deus. Começa a melhorar a vida de Asaf, começa a melhorar as circunstâncias, ou seja, o momento de Asaf já começa a mudar a sua situação, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar. É o momento que está agora na presença do Senhor. Tu me guias com teu conselho e depois me recebe em glória. Ou seja, Asaf está falando com Deus. Ele entra na presença do Senhor e começa a falar com Deus e está dizendo: tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Aleluia. Ou seja, por mais que ele estava vivendo, que ele não conseguia fazer nada, mas agora estava dando crédito à vontade e soberana de Deus na nossa vida. Ou seja, ele estava agora vendo que as coisas de Deus é prioridade na sua vida, que as coisas de Deus é mais importante que as coisas desta terra. Aleluia, porque os ímpios estavam vivendo coisas terrenas, eles estavam vivendo coisas dessa terra, mas agora o salmista dizendo: as coisas do Senhor, elas são eternas. Quem mais tenho eu no céu? Não tenho mais a quem mais tenho no céu? Não há outro em quem eu encontraza na terra. Ainda que a minha carne, olha aqui o verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é quando nós damos crédito somente às coisas que são de Deus. Quando nós damos crédito àquilo que vai nos trazer alegria, aquilo que vai nos trazer algo para sempre e eternamente, são as coisas do Espírito Santo, são as coisas de Deus, aquilo que vai trazer para mim satisfação. Ou seja, não importa o que nós passamos nesse lugar, não importa o que nós passamos nessa terra, não importa o que nós vivemos nesses momentos difíceis. Aleluia. O salmista estava vivendo agora a presença do Senhor. Ele estava fazendo agora essa comparação, dizer: o Senhor está sempre comigo, o Senhor está sempre ao meu lado. Ele sentiu, ou seja, ele sabia que Deus estava ao lado dele. Ele sentiu que o Senhor estava trabalhando no seu coração. Ele sentiu e viu que o Senhor estava trabalhando em seu favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Aleluia. Mais uma comparação que o salmista diz: o Senhor afasta daqueles, ou seja, os que se afastam de ti, eis que perecem. Glória a Deus. Tu destrói todos
os que são infiéis para contigo. A comparação agora é dele com os ímpios. Ou seja, preferível estar na presença de Deus. É preferível estar com todo o meu sofrimento, com todas as minhas dores, como disse a irmã, com todas as minhas dificuldades, mas estou com o meu coração alegre em Cristo. Eu estou com toda essa dificuldade, toda a deficiência de não conseguir um emprego, não ter conseguido, ou seja, uma casa própria, enfim, não conseguir mudar de carro, enfim, uma situação para o meu bem, mas eu estou com o meu coração alegre em Deus. Isso é o mais importante, isso é o mais satisfatório, ou seja, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. O rico tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Então é essa comparação que nós fazemos, amados, de nós estarmos verdadeiramente na presença do Senhor. E Paulo dizia na sua palavra: dá-me o meu sustento, dar aquilo que é somente o principal, o importante, aquilo que vai fazer. Ou seja, em outras partes Paulo diz: não me dê riqueza e nem pobreza, dê-me sustento a cada dia. Porque dentro dele sabia qual era o propósito do Senhor para com a sua vida, o propósito de Deus para ele viver esta palavra e viver o melhor de Deus dentro do nosso coração. Aleluia. Quanto a mim, verso 28, 26. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Diz aqui, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E o final do capítulo diz: quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, ou seja, eu ponho a minha confiança. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vivemos esse momento, vivemos a nossa vida quase assim, paralela à vida de Asaf. Nós e eu e você estamos dentro da igreja, estamos servindo ao Senhor, estamos cultuando a Deus, estamos adorando a Deus, estamos falando a palavra de Deus, mas as coisas que muitas vezes nos machuca, nos ofende, nos magoa, nos entristece, ou seja, parece que não vai dar certo, as portas não se abrem. Eu quero dizer a você, meu amado, que o Senhor, Ele está nesse negócio. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Aleluia. Então não vamos nos preocupar com as coisas lá de fora, não vamos olhar para a esquerda, não vamos olhar para a direita, vamos olhar para Jesus, como Ele próprio diz, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Aleluia, para nós entendermos e compreendermos que a vontade soberana é dEle, a vontade soberana é do Senhor. Por isso, no nome de Jesus Cristo, se por uma situação, ou seja, se por alguma coisa você esteja andando ou esteja pensando como a vida de Asaf, nesta noite o Senhor te dá a oportunidade. Esquece tudo aquilo para trás, mas viva o reino do Senhor, viva a presença do Senhor. Esteja como Asaf disse: quanto a mim, é bom estar junto ao Senhor, e o Senhor Deus, eu ponho a minha confiança no Senhor, coloco o meu refúgio, ou seja, eu estar voltado com nossos olhos, com a nossa fé, com a nossa vida na presença dEle, porque Ele é um Deus todo-poderoso que vai suprir a minha e a sua necessidade. Aleluia. Por isso não importa, não deixe que nada desse mundo venha tirar a nossa visão em Deus, que nada desse mundo venha tirar ou enfraquecer a nossa fé, ao ponto que às vezes o Asaf estava quase, ou seja, esmorecendo, faltou pouco para ele escorregar. Não vamos chegar nesse processo, não vamos chegar nesse patamar, apenas alguma coisa que possa passar em nossa mente. Não, espera aí, eu creio num Deus todo-poderoso.
Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Epa, espera aí, o meu Deus sabe do que eu preciso. Ou seja, vamos mudar o nosso pensamento, o nosso coração, voltamos verdadeiramente com a fidelidade no Senhor, com a nossa integridade na presença dEle, porque Ele sabe e conhece a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que esta palavra venha falar mais e mais ao nosso coração. Vamos deixar as coisas de lado, as coisas desta terra, as coisas desta vida que são passageiras. Às vezes nós precisamos dela, mas ela é passageira, mas aqui é perpétua, que é eterna. Nessa deveremos crer e confiar nela, porque em nome de Jesus o Senhor há de fazer e cumprir em nós o seu propósito, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, amados? Se porventura há nosso meio alguns, ou irmão que esteja nesse processo, não igual de Asaf, mas tentando, ou seja, pensando que as coisas não vão acontecer, pensando que as coisas não vão acontecer na sua vida, se você quiser vir à frente, nós vamos orar, e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, igual trabalhou no coração de Asaf. Você vai entrar na presença dEle, como você vai entrar na presença do Senhor. Aleluia. Nós temos hoje, não precisamos, ou seja, ir até o templo para orar, mas hoje nós temos a presença dEle que está dentro de nós. Mas se você sente nesse processo de enfraquecimento, ou de falta de fé, ou está pensando em alguma coisa ao contrário, nesta noite o Senhor pode trazer a bênção para a sua vida. O Senhor pode te libertar, pode te fortalecer, pode nessa noite restaurar e renovar a sua fé e o seu coração para a glória dEle. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver nessa situação, se coloque em pé, ou venha até aqui, que nós vamos orar por você. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, porque Deus, Ele está contigo. Porque Asaf percebeu, ou sabia, que Deus estava com ele, mas ele esqueceu que Deus estava no seu coração. Aleluia. Se porventura você estiver nessa situação, nós vamos orar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Então, sendo assim, nós encerramos esta palavra, e que o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Queria que você se colocasse em pé. Nós vamos estar orando em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, te glorificamos por esta noite, Pai, que tem nos concedido a bênção, Pai. Ó Deus, e tem nos guardado e tem nos sustentado. Ó Deus, e aqui está a Tua palavra, Deus, que fala mais uma vez ao nosso coração, Pai. Pela vida do Teu servo Asaf, ó Deus, que por pau que ele quase se desviou, mas o Senhor os resgatou, o Senhor os guardou. E o Senhor mostrou a ele, Pai, que a vida não é nada dessa terra, a vida que é passageira. Ó, que nós devemos olhar é somente para Ti. Ó Deus, para estar na Tua presença. E quando Ele diz que é bom chegar em Ti, estar na presença do Senhor, confiar em Ti, Pai, que nós chegamos, ou seja, nesse momento, Pai, de olhar somente para o Senhor, porque sabemos que a bênção, a graça, o milagre, a cura, ou seja, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, há de acontecer, porque estaremos colocando a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Santo e Eterno Pai. Por isso abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, restaurando, renovando e fortalecendo nossa fé, para engrandecimento e louvor do Teu nome. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus, é o que nós oramos e Te exaltamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Obrigado pela palavra, presbítero Luiz. Que Deus continue te usando para a honra e glória dele, do nosso Senhor e Salvador. Obrigado. Reforçando, sábado, 7h20. Quem puder, faz uma forcinha, irmão. Vamos prestigiar nosso ministério como um todo.
representar o Grimaldi lá nos Maravilhas, assim como a Fran fala, né, Fran? Olha o Grimaldi aí, gente, e vamos lá, que Deus vai ser louvado na vida de todos nós, em nome de Jesus. Questionamento, irmãos, é normal, nós como ser humano, nós vamos questionar. E uma vez até a Sheila estava falando, não serve a Deus, não está nem aí, e tudo dá certo. Não é possível um negócio desse, a gente chora, se humilha na presença de Deus, e o Senhor não dá o que a gente quer. Ele não vai dar o que a gente quer, ele vai dar o que a gente precisa. Isso é para nosso crescimento espiritual. A alegria do mundo aqui é passageira, mas em nome de Jesus nós vamos nos encontrar lá na glória. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor por ter nos concedido estarmos aqui hoje, ouvindo os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Amanhã vai ter oração, sexta-feira amanhã. Venha orar um pouquinho, vamos chorar, venha chorar aos pés do Senhor, tá? Tem mais oração, né? Culto de oração, na sexta-feira às 8 horas. Então, amanhã, quem puder vir, sejam bem-vindos. E também, no sábado estaremos aqui, e domingo estaremos aqui louvando o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado e obrigado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e esteja com todos aqueles que creem, diz amém. Vamos em paz. Até amanhã e até sábado.